atrás, agente secreto. Finalmente vou descobrir o que tem dentro dessa coisa. Calda de chocolate? Sim, mas é claro, calda de chocolate. Isso significa uma coisa. Vão fazer Leite com chocolate. E não há absolutamente nada que possam fazer para me impedir. Nem mesmo você, senhor secreto. Mas isso aí não é um desastre. Isso é delicioso. Pode apostar. Um copo de leite com chocolate delicioso pra mim. E ele é meu! Todo meu! Versão brasileira Vox Mundi.